Senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos novamente. Reiniciamos as atividades do terceiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, com toda a energia para um excelente dia de trabalho. Pedimos, por gentileza, que mantenha os aparelhos de telefone celular no modo silencioso até o encerramento das nossas atividades. O painel desta manhã seria apresentado inicialmente pelo doutor Roberto Romano da Silva, que falaria sobre ética e políticas públicas. Em virtude de um problema de saúde, ele não pôde estar presente e será substituído pelo gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Bruno Quick Lourenço de Lima. Nós convidamos a compor esse painel, então, senhoras e senhores, presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Elvésio. Convidamos a acompanhá-lo como mediador, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Ivan Leles Bonilha. E o gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Bruno Quick Lourenço de Lima. Dr. Bruno é engenheiro civil formado pela Fundação Educacional de Minas Gerais, com especialização em engenharia de tráfego, engenheiro de planejamento e produção, especialista em políticas públicas pela Unicamp, tem atuação empresarial na área de indústria, comércio e serviços, presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa da Associação Comercial de Minas Gerais, diretor de comercialização e articulação regional do Sebrae de Minas Gerais, coordenador da assessoria legislativa do Sebrae Nacional e responsável técnico pela avaliação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Somente a título de informação, não se preocupem, este painel atrasou um pouquinho, nós vamos adiante, e os painéis paralelos não começarão antes do término desta nossa conferência da manhã. Então, se você está inscrito para outro painel, ao término desse, os senhores e as senhoras se dirigem às suas salas, ok? Passamos à condução dos trabalhos, então, senhoras e senhores, ao presidente do IRB, conselheiro Sebastião Elvésio. Muito bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, os nossos agradecimentos a todos vocês, congressistas, que fazem desse evento de grande relevância para o controle e para as políticas públicas do Brasil. Nós vamos tentar substituir o professor Romano nesse nosso painel, ouvindo dois especialistas na questão das políticas públicas. Primeiro, nós teremos a palavra do nosso colega Bruno Quick, que é do Sebrae Nacional. Ontem, no treinamento para os nossos técnicos no índice de efetividade da gestão municipal, ele fez essa apresentação, que eu achei tão importante que nós poderíamos compartilhar com todo o plenário. Então, eu queria agradecer muito ao Bruno, porque ele adaptou essa palestra, que era eminentemente técnica, para ser uma coisa mais abrangente. E teremos também a participação do meu querido amigo, colega Ivan Bonilha, conselheiro aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que também tem uma experiência muito grande nessa questão das evidências em políticas públicas, que dará também a sua contribuição. Então, para que possamos ganhar e recuperar o tempo, eu vou passar de imediato a palavra ao querido amigo Bruno Quick. Bem, bom dia a todos. Um prazer enorme e uma honra muito grande estar aqui com todos os senhores e as senhoras. E gostaria de agradecer essa oportunidade e, paralelamente, parabenizar pela realização do evento o presidente do Instituto Rui Barbosa, nosso companheiro aí de batalha na causa do empreendedorismo, da melhoria do ambiente de negócios, o doutor Sebastião Elvésio, conselheiro Sebastião Elvésio, e homenagear e agradecer também ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na pessoa do conselheiro Ivan Bonilha, né? Estávamos ali com o conselheiro que iniciou esse trabalho aqui no Paraná em 2009, nós estivemos juntos, então é muito bom estar aqui, ver anos depois, né? 8 anos depois, uma trajetória de trabalho, de construção compartilhada,
e, sobretudo, resultados que nos motivam a trabalhar de uma forma diferente em prol do bem comum, como foi muito bem tratado aqui ontem na abertura do evento. Todas as instituições voltadas ao interesse público, que é o caso do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa, tem por objetivo a promoção do bem comum, ainda que cada qual dentro de uma competência, cada qual com objetivos específicos, no nosso caso, o apoio aos pequenos negócios. Doutor Sebastião, presidente, eu vou pedir licença, como eu comentei com o senhor, de tratar aqui de um aspecto aparentemente singelo, pode passar como um detalhe, que é a forma de trabalhar. Não é? Então, vou tentar explorar aqui uma forma de trabalhar que a gente encontrou nesse novo momento dos tribunais de contas e as suas relações com os seus jurisdicionados, com os municípios, com os governos de estados, com as secretarias, com a administração pública de uma forma geral, essa perspectiva nova, esse jeito diferente de fazer as coisas. E o que nos parece ser um detalhe, na verdade, é um elemento de grande transformação. Então, vou buscar, com base na nossa experiência do SEBRAE, o SEBRAE é um jurisdicionado. Nós somos fiscalizados, controlados pelo Tribunal de Contas da União. Então, veja, nós somos um jurisdicionado, assim como a prefeitura, um governo de estado, e nós vimos aqui trazendo testemunho de uma atuação como parceiro deste conjunto de instituições, no caso, principalmente os tribunais de contas dos estados e dos municípios, alguns municípios têm tribunais de contas. Então, a partir de uma experiência real, de um desafio real do país, um desafio relevante, tem a ver com a promoção da oportunidade, emprego e renda no Brasil inteiro, no momento que o emprego é uma questão crítica, nós temos, então, uma experiência. E do ponto de vista, então, de parceiros e observadores externos de um trabalho que vem sendo feito nos tribunais, pelos tribunais, então, vou tentar explorar um pouco essa experiência e traduzir a importância desse jeito de trabalhar e desse aparente detalhe. E não seria mais oportuno tratar isso depois de uma palestra de abertura ontem que fala de abordagem sistêmica, que olha mais distante no tempo, olha mais distante no processo e busca realmente entender o que acontece, o que pode acontecer, o que é causa, o que é efeito e as consequências daquilo que a gente faz. Então, veja, eu vou tentar explorar um pouco isso aí, vou buscar fazer isso, e gostaria que os senhores e senhoras não me vissem como um palestrante, alguém distante, alguém de uma instituição parceira que compartilha uma percepção baseada num trabalho de alguns anos, no caso do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Constituição Federal de 88, que afeta milhões de pessoas, dezenas de milhões de brasileiros, que estava lá no papel da Constituição e não conseguia sair de lá, como é que nós juntamos forças para transformar a realidade do país? Essa é a beleza deste jeito de trabalhar que eu vou procurar explorar. Então, basicamente, o nosso mundo do SEBRAE. Então, o Brasil tem aí potencialmente 30 milhões de empreendedores, um em cada brasileiro quer empreender, é o terceiro sonho do brasileiro, ter a casa própria, viajar pelo Brasil e ter o próprio negócio. Isso está crescendo, nos jovens, então, mais ainda. E o que é que isso tem a ver com todo mundo aqui? Esses brasileiros estão em todas as cidades do Brasil. Esses brasileiros estão em todos os estados do Brasil. Esses brasileiros frequentam o cotidiano de todas as instituições do Brasil. Eles têm sonho, eles querem realizar, eles querem empreender. Isso pressupõe que as instituições saibam lidar com isso, não é? Um problema seríssimo, que não é do SEBRAE, a dispersão. É um país de dimensões continentais, uma federação imatura.
Nós falamos, somos uma federação, e se a gente mergulhar um pouquinho nessa afirmação, a gente vai ver que a gente não é, de fato, a Federação Brasileira não se efetivou. Vamos olhar a política de saúde, a política de educação, política tributária. Aonde a gente entrar, nós vamos encontrar incongruências. Então, esse mundo disperso, né, dos empreendedores, numa federação ainda imatura, não é? A questão da periferia deste tema na agenda nacional. Esse tema é muito falado, mas quando a gente olha para valer os PPAs, os orçamentos, as estruturas, a busca do conhecimento dentro da estrutura do Estado, esse tema é recente, ele recém ingressou no núcleo da agenda nacional. A luta pelas prioridades, um país que tem o problema da Zika, um problema do crack, os problemas da escolaridade, quem assistiu Bom Dia Brasil, Bom Dia Paraná, hoje a UPA aqui, a UPA no Rio, os problemas da saúde. Então, como é que vai ter tempo para empreendedorismo, uma agência que a saúde tem problemas tão críticos? A segurança. Então, esse é um outro elemento complicador, não é? Entretanto, tem um tratamento diferenciado na Constituição, e foi citado aqui ontem, se eu não me engano, pelo presidente Valdeci Pascoal, a questão do combate às desigualdades na sociedade, o combate às desigualdades regionais, isso dá através de oportunidade. E numa democracia onde busca se emancipar as pessoas, acesso à renda, dignidade, autonomia. Então, a Constituição trata desse tema em alguns artigos explicitamente, em 2 artigos, agora em 3. E o problema disso ser quase uma letra morta. 18 anos na Constituição e 18 anos um sonho, até então, não efetivado. Né? E aí é muito interessante, eu abro um parêntese rápido, volto a dizer, nós somos, né, controlados pelo TCU. Nós poderíamos continuar, então, vendo o Tribunal de Contas como um órgão que complica a nossa vida. Complica a vida do SEBRAE, exigência disso, exigência daquilo, mais burocracia. Mas a gente foi muito além. Nós somos capazes de enxergar uma competência complementar à nossa, preciosíssima. E aí um desses encontros, como vocês estão tendo aqui hoje, no caso, se eu não me engano, foi da Tricom, nós então ouvimos uma frase, que o compromisso dos tribunais de contas é com a efetivação das políticas públicas. Esse seria o compromisso dos tribunais de contas no 3º milênio. E aí essa foi a senha para que nós falássemos, este é um parceiro que a gente tem que ter do lado, não do SEBRAE, do interesse do país, do desenvolvimento do país e em favor da sociedade. E aí nós nos aproximamos e é de cima dessa experiência que a gente vai falar. E a nossa missão? Então, vamos lá, promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia nacional. E, em fortalecendo a economia, beneficiar a nossa sociedade. Então, é um objetivo grandioso que nos fez aproximar de instituições grandiosas e de todas as prefeituras do Brasil e todos os governos estaduais. Hoje nós temos uma agenda com todo mundo e querendo cada vez trabalhar, fazer mais e melhor. Entretanto, não é? O que a gente vive no país, então é importante a coisa do pensamento sistêmico, a gente ter clareza do contexto. Qual é o contexto? Qual é a conjuntura? Quais são as questões estruturais que acontecem no país? Se está no país, está na cidade. Se está na cidade, está na vida das pessoas. Então, a gente tem que perceber que é um Brasil que se urbanizou em poucas décadas. O setor de serviços crescendo, uma das formas de enxergar isso é no PIB. A indústria está encolhendo. Essa afirmação é parcialmente verdade. A indústria tem um desafio muito grande. Mas boa parte da atividade da indústria está migrando para os serviços. Indústrias partilham numa atividade industrial clássica e nos serviços. Né? O emprego e o trabalho no mundo mudando. Grandes empresas, que eram sinônimo de, aspas, desenvolvimento,
cada vez mais intensivas em capital e automação, portanto, prescindindo de boa parte dos trabalhadores menos qualificados, que num país com déficit de educação como o Brasil é uma realidade muito presente, e cada vez mais exigindo mão de obra ou trabalhadores muito qualificados. Programação, automação, não é? Pesquisa. Então, a gente vê esse movimento no Brasil. O empreendedorismo e os pequenos negócios surgem como uma resposta aqui e no mundo. Pessoas, agora, parceiros que voltaram de encontros, Banco Mundial, BID, relato de ontem, anteontem, e eles falando como eles estão impressionados como a Europa discute pequena empresa. Ontem circulou uma matéria para colegas que o Canadá está fazendo um tratamento tributário diferenciado para os pequenos, porque esse fenômeno no mundo inteiro. Os grandes estão crescendo, comprando uns aos outros. Poderia dar exemplos, contar casos, né, Sebastião, como bom mineiro, né, conselheiro? Meu pai trabalhava numa empresa alemã que se instalou no Brasil na época da industrialização, Getúlio Vargas ainda. Mannesmann. Vê uma empresa francesa, compra a Mannesmann, Valorec. Vê uma empresa, se eu não me engano, belga, Arcelor, compra a Valorec. E vem a Mittal, indiana, e compra, né, a Arcelor. Isso é o fenômeno do mundo hoje. Então, essas empresas cada vez mais intensivas em capital, em automação, e aonde as pessoas ficam nisso? As pessoas que têm que trabalhar. Não dá para ter bolsa para todo mundo. E o Sebrae, então, nesse papel, naquela missão, se coloca como busca de articular uma política pública nacional, visto que nós somos um instrumento de política pública. Sebrae é criado pelo Estado, por lei, regulado por decreto. Nosso recurso é compulsório sobre a folha de pagamento. Nós somos instrumento de política pública do Brasil. Nós temos que trabalhar por aquela missão, não é um direito nosso, é um dever nosso. Então, nessa perspectiva, nós nos somamos ao Estado brasileiro como instrumento criado pelo Estado, em interesse da sociedade, para a promoção dessa condição adequada que os pequenos negócios floresçam e ofereçam oportunidade, emprego e renda para os cidadãos brasileiros. E a Constituição já em 88, com a visão vanguardista e acertada, aquilo que o mundo discute hoje, em 88 entrou na nossa Constituição. Durante 18 anos, ficou ali adormecido. Uma ação pontual aqui, outra ali, o Simples Federal, que era só do governo federal, tinha que ter um convênio com estados e municípios. Um estado da governadora, da filha do presidente, aderiu, depois denunciou ao convênio. 124 municípios entraram, não recebi informação nenhuma, a Receita Federal não contava o que estava acontecendo, pularam fora. Então, veja como é que essa federação é precária. E fica só o governo federal e as empresas tendo que se relacionar com um monte de Brasis. O Brasil do município, o Brasil do fisco, o Brasil da Secretaria de Atividade Urbana, o Brasil das vigilância sanitária, o Brasil do bombeiro, e assim vai. Um empresário que não tem capital, não tem formação, não tem tempo, e o Estado ainda faz esse camarada partilhar sua preocupação e distante do interesse do cliente, do seu negócio, da tecnologia, da inovação. Então, vejam, pensamento sistêmico. Qual é a chance desse setor florescer no Brasil? Pois bem, em 2003, entendendo essa fragilidade da nossa federação, faz-se necessário e estratégico a construção de uma lei complementar, pois ela alcança igualmente União, Estados e municípios. Nós não podemos confundir uma lei que é feita em nível federal com uma lei federal. Ela é uma lei nacional, nação, espírito de nação, um Estado, um cidadão, uma relação. É o mínimo de respeito que o Estado tem que ter em relação ao cidadão, é não complicar a vida dele. E, finalmente, depois de 2003, foram 4 anos de luta, foi 3, 4, 5 e 6, conseguimos, no Congresso Nacional, com a Frente Parlamentar da Pequena Empresa, com a Frente Empresarial da Pequena Empresa, fizemos eventos aqui no Paraná. Aqui no Paraná, nós fizemos eventos de mobilização dos empresários, de servidores públicos que acreditavam nessa causa, de especialistas, e nós conseguimos, então, aprovar o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
hoje é tido como mais abrangente, sistêmico e eficaz do planeta, doutor Sebastião, presidente. Os países olham para o Brasil e falam, a gente não tem isso aqui. Agora, a gente foi buscar em outros países, então, igual veio o professor aqui ontem, nós fomos conhecer as experiências de outros países, mas não viramos as costas nem para a nossa história e nem para a nossa realidade. Incorporamos aquilo que a gente tinha aqui, obviamente, e principalmente. Né? E aí, uma coisa muito legal, que tem a ver com o que vocês estão fazendo. Aquela coisa de achar que a gente fez uma coisa bem feita, ela vai funcionar bem para o resto da vida, esquece, essa não é a realidade do mundo, muito menos do Brasil. Nós adoramos novidade, nós demandamos novidade, nós vivemos à custa de novidade, a expectativa do dia de amanhã, do ano que vem, e nesse caso, nós temos que ter a capacidade de fazer gestão e o aprimoramento contínuo das políticas públicas. E nós, como instituição voltada à gestão das empresas, buscamos praticar isso na nossa contribuição de políticas públicas. Então, nós temos monitoramento constante, capítulo a capítulo da lei, cruzando base de dados secundários, fazendo pesquisa para ter dado primário. E a gente, com isso, em articulação com a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, nós conseguimos, então, fazer diversas rodadas de aprimoramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. E aí nós conseguimos resultados muito interessantes, que não se dão, obviamente, por acaso. Mas esse é um ponto que eu queria bater, nesse caso aqui, porque nós convivemos com isso nessa história, e nós ainda convivemos com isso todo dia. E a gente pode transportar isso para a saúde, para a educação, para a inovação, para o crédito, não é? Para a assistência técnica, no campo, inclusive. E o que é que a gente assiste? Nós vivemos numa federação altamente complexa. Então, 26 estados, não está aí o governo federal, né? 26 estados, Distrito Federal, 5.570 municípios. Quando nós vamos trabalhar com a Confederação Nacional de Municípios, para mapear as instituições, os órgãos que nós teríamos que integrar no sistema de licenciamento de empresas simplificado no Brasil, chama Rede Simples, vou mostrar adiante rapidinho, eram 23 mil órgãos, 23 mil órgãos, que se nós quisermos ter uma rede nacional, que a empresa do Paraná possa legalizar um negócio como a filial no Pará, para pegar o PR e o PA, a gente tem que conectar potencialmente 23 mil órgãos. Numa cultura de informação é poder, que o norma é poder, aqui ninguém mexe, esse Brasilzinho aqui é só meu, 23 mil pequenos Brasis, para as pessoas se relacionarem, não tem condição. Isso é um equívoco conceitual e leva a um modelo que não roda, não é? Então, nós temos essa federação departamentalizada, fragmentada, nós lidamos com isso. O mundo das grandes soluções centralizadas. A solução virá de Brasília. Eu trabalho em Brasília. Obviamente, toda afirmação tem as suas exceções. Então, eu vou forçar uma afirmação. De Brasília, os senhores esperem, e senhoras esperem, problemas. Vocês querem solução? Construam perto de vocês, na base. E é esta a realidade que as instituições nacionais têm que se render. Então, nós temos que ter um modelo, que ainda que nacional, e é necessário um governo central, numa nação, mas ele tem que ter uma capacidade de pulsar permanentemente em conexão com a base. Porque lá as pessoas vivem, lá a realidade se manifesta. Né? Então, essa questão das agendas prioritárias que eu comentei, então veja, grandes problemas nacionais, né? Um Estado que é refém de problemas, vejam o Brasil que nós estamos vivendo. Imagine uma grande autoridade hoje em Brasília e se faça uma pergunta, põe-se no lugar dessa pessoa hoje. Será que ele tem tempo para pensar no futuro, de fato, em soluções, em inovação, em melhorias?
não é? Pressão de todo lado, teto de gasto, despesas crescentes, problemas que chegam a cada dia, demandas represadas da sociedade, pressão social. Veja, dá para parar para pensar aí do problema e partir para o campo da solução? Temos que dar conta disso. E a resposta é, como nós não podemos virar dois, nós temos que fazer algo diferente do que fazemos hoje. E o cidadão e os negócios, então, nessa confusão, que se virem nos 30. Quem lembra desse quadro? Então, essa é a dura realidade de nós tirarmos uma política pública, que ela seja nacional, que ela seja estadual, que ela seja municipal, aí tem as competências, mas que ela seja conectada à necessidade e à realidade das pessoas, físicas e jurídicas, no nosso caso. Né? E aí, o que marcou muito nessa nossa trajetória? Eu estou falando que é um depoimento de alguém que está ao lado de vocês, sejam vocês empreendedores, gestores públicos, municipais, estaduais ou federais, são os parceiros dessa trajetória. Estudantes que estão aí vivendo a realidade do país e, principalmente nesse caso, vocês são gestores, dirigentes dos tribunais de contas. Então, o que marcou muito? Primeira coisa, reunir força, colocar aquilo como objetivo importante, criar uma convergência de esforços. Então, nós tivemos clareza que nós tínhamos um objetivo comum de interesse público impactante no Brasil. Então, nós tínhamos que reunir força. Então, a gente trabalhou, nada se dá por acaso, nós trabalhamos na construção, na organização, na mobilização de uma frente empresarial pela Lei Geral da Pequena Empresa. Nós levantamos a bandeira, nós tornamos ela tangível, objeto de desejo, mobilização e muito trabalho técnico, pesquisa, formulação, discussão, estudo, muito. Eu me lembro, um dos primeiros eventos que aconteceu no Paraná, nós tínhamos 10 temas estruturados por subtemas, grupos de trabalho, debate, especialistas. Né? Pois bem, criamos a frente empresarial. E aí que está uma coisa muito importante. O Estado, nós temos que dar valor àquilo que é competência do Estado. Ele foi criado para nos viabilizar enquanto sociedade plural, ampla. Então, o que nós fizemos? Ao invés de ficar xingando o Congresso Nacional, nós fomos ao encontro. E lá dentro tem muito parlamentar bacana. Posso falar nome aqui do Paraná 2, que nós estamos trabalhando, para não falar mais. O Raul, que é o relator da reforma tributária, está conosco desde o início. Agora o João Arruda, que é todos na frente parlamentar, 2 exemplos que eu estou dando. Né? Tem outros, vou falar só 2, vou cometer a falha de falar só 2. Né? Temos lá um senador hoje, o próprio senador Requião, que é um porta-bandeira da pequena empresa. Poderia falar outros exemplos daqui do Paraná. Daqui do Paraná. Vocês têm vários, tá ok? E Álvaro Dias, e Osmar Dias já passou, outros tantos, tá ok? Então, veja bem, e essa frente parlamentar, o grupo também enxergou essa causa como importante, e a gente, então, conseguiu fazer um grande avanço. Vejam, é um estatuto. Quem tem estatuto no Brasil? Criança, o adolescente, o idoso. Não é? Veja, estatuto não é para qualquer coisa, sem qualquer demérito. Então, o estatuto é para uma clientela, um público-alvo da sociedade que é relevante para o país. Então, a pequena empresa brasileira ganha um estatuto. E aí, doutor Sebastião, eu sou engenheiro de formação. Fico falando essas coisas, falo, esse cara deve ser filósofo. Sou engenheiro, trabalhei com obra. Então, é concreto, é armação metálica, é forma. Está no prumo, não está no prumo, não tem enrolação. Mas o que acontece? Então, a gente acha que é uma coisa muito etérea. Vamos discutir uma coisa sistêmica. O cara fala, esse é pouca prática. Esse papo sistêmico é coisa pouca prática. E aí nós somos muito questionados. Por que o Sebrae não defende a coisa objetiva? Pega o Simples Federal, melhora ele. Fica esse trem de compra governamental, representação, inovação, crédito, não vai sair nunca. Nós, no Brasil, temos que parar de contornar os problemas. Nós temos que ter uma boa leitura de realidade, uma boa estratégia, uma boa aliança, um bom grupo de parceiros e enfrentar os problemas estruturais do Brasil. E nós, por inocência, por romantismo, por falta de prudência, nós entramos nessa.
com o Congresso Nacional, com as universidades, com os empresários, e conseguimos conquistar esse avanço. Então, isso é importante. Nós temos que ter coragem de fazer transformações realmente impactantes no nosso país, estruturantes. E aí nós conseguimos essa legislação, como eu disse, a primeira, um detalhe. Nós poderíamos ter feito o quê? Cruzado o rio. Nós íamos lá e conseguimos conquistar a Lei Complementar 123. Mas nós somos mais atrevidos ainda. Nós, Geraldo, é só Sebrae. Nós construímos uma ponte que nos permitiu cruzar o rio toda vez que era necessário. E essa ponte chama confiança e parceria. E objetivos claros e franqueza. Fizemos isso e nos permitiu, então. E ali, feito o marco regulatório, tem que ter sistema para o Simples, sistema para o MEI, sistema para a Rede Simples, sistema da Junta Comercial, que, aliás, a Junta Comercial do Paraná, por exemplo, integrou já quantos municípios, César? Enfim, mais de 100 municípios. Tem um sistema, tem treinamento, igual vocês têm, trabalho de vocês. Pois bem, mas eu quero destacar, e daqui para frente eu vou correr, vou falar disso muito rapidamente, doutor Sebastião. Se o tempo estiver estourando, por favor, me sinalize. Nós fizemos uma coisa que foi transformadora. E aí eu volto lá naquela frase. O compromisso dos tribunais de contas, no terceiro milênio, é a efetivação das políticas públicas. Essa senha nos fez aproximar dos tribunais. Nós já tínhamos uma parceria desde 2009, mas nesse momento nós tivemos a coragem de fazer uma rede nacional, comungando um objetivo importante. No dia 13 de março de 2013, nós vemos praticamente no Brasil inteiro, os tribunais fizeram encontros em parceria com o Sebrae, convidaram prefeitos, prefeitas, secretários, agentes de desenvolvimento, e colocamos esse tema na agenda. E aí a realidade do Brasil mudou. Nós tínhamos 600 municípios com compras governamentais acontecendo, e não passava disso. 630, 620, 640, 630, é caindo e subindo. Quando nós nos unimos com os tribunais, em um ano nós fomos para 2.300 municípios. 2.300 municípios. Nós quintuplicamos quase, nós quadruplicamos a efetividade da política pública. E o mais importante, quem aqui é de município, etc., e não foi o aspecto do tribunal chegar e falar assim, se você não fizer, eu te multo, eu te sanciono. Foi a segurança que o tribunal leva ao dizer, isto é possível, isto é legal, isto é importante, e vamos lhe orientar para isso. Então, isso fez toda a diferença do mundo. Isso já tem a ver com o jeito novo de trabalhar, que eu tenho afirmado ser o grande fator que eu queria destacar. E aí um Estado moderno se revela. Esse é o ponto mais importante que eu quero tratar para vocês, todos que estão aqui, para todos os senhores e senhoras. Um Estado novo, um Estado moderno se revela. Um Estado que trabalha em prol da construção das coisas, que leva conhecimento, que busca entender, mostra caminhos e está ao lado para caminhar. Os tribunais, então, apresentam essa nova face de um Estado que se faz necessário em todo o Brasil, em todas as instâncias. E os resultados vêm, aquele negócio da coincidência. Tem muita gente que vê alguma coisa bacana e fala assim, rapaz, você deu uma sorte danada. E a gente começa a ter uma sorte danada, as coisas começam a dar certo. A causa é boa, o plano é bom, a estratégia é adequada, os parceiros são bons e o trabalho é sério, é persistente. Então, o Simples Nacional tinha 2,5 milhões de empresas, hoje tem 12 milhões. 12 milhões. Doutor Sebastião, o senhor me indicou um livro, eu li, chama Por que as Nações Fracassam. O autor já esteve palestrando nesse seminário, se não me engano, há 2 edições atrás. Ele diz o que faz os países desenvolverem ou não, e fala qual é o berço do desenvolvimento do mundo hoje. Revolução Inglesa. O que está por trás? Instituições inclusivas, públicas e privadas. Esse binômio, este par existe, aonde a economia é plural, é democrática, as riquezas são compartilhadas e o poder é distribuído. Isso constrói democracia. Então, com o tecido de 12 milhões de pequenas empresas, será mais difícil no Brasil as JBS fazerem o que estão fazendo agora, a Odebrecht fazer o que fez hoje,
Até recentemente, mudou a postura, segundo a declaração pública nos jornais. Coisas desse tipo começam a ficar mais difíceis, porque tem 12 milhões de empreendedores no Brasil que querem oportunidade justa. Não adianta botar o Ministério da Agricultura no bolso para dificultar a regra de abrir um pequeno frigorífico. Não adianta ter crédito BNDES só para quem financia a campanha. Eu gero emprego, eu sou brasileiro, eu também quero. Olha a mudança, é esta mudança, é esse papel que o tribunal dá junto, de mudar de verdade o Brasil. A palestra hoje seria sobre ética, é disso que nós estamos falando. Então vejam, olha a riqueza sistêmica do que se dá aqui. Olha a riqueza, olha o que vocês estão fazendo, que espetáculo. Sonho do filho de qualquer um que está aqui. Orgulho do filho de qualquer um que está aqui. É isso que a sociedade quer, é isso que o Brasil precisa. Então vamos lá. Então, mais de 1.000 municípios conectados na rede simples, empresas abertas em até 5 dias, em algum caso 5 minutos, compras governamentais. Isso não existiria sem vocês, esse compra governamental. Teve um antes e tem um depois. E muita coisa a mais. E estão propondo outros itens para estar no índice de eficiência de gestão municipal e no novo índice de gestão dos estados. Nós estamos querendo construir com vocês, colocar o tema desenvolvimento local dentro do trabalho de monitoramento de vocês, para que dê orientação para os prefeitos, para os secretários, e a gente mostre esse caminho novo do desenvolvimento do Brasil. Eu vou ter que acelerar, que senão me empolgo, vocês já notaram, né? E com isso a gente diminuiu a mortalidade de empresa no Brasil pela metade. Quem conhece o empresário que quebrou aqui, por favor, levanta a mão. Vocês têm a percepção exata do drama, o drama, uma catástrofe que é na vida dessa pessoa e da família dela. Eu conheço também, né? Então, olha o bem que vocês estão fazendo em reverter esse quadro, aumentar a possibilidade de sucesso. E a pequena empresa gerou 11 milhões de postos de trabalho. O estoque de postos de trabalho formal no Brasil, com carteira, cresceu 11 milhões de postos, 12 milhões de postos na pequena empresa, é mais de 11, eu arredondei para baixo. Quase 12 milhões de postos de trabalho na última década. Sabe o que aconteceu na grande e na média? Encolheu 1.700.000. A média grande encolheu 1.700.000, a pequena empresa compensou e botou 10 milhões em cima. Hoje tem 14 milhões de desempregados. Todo o saldo positivo dos 350 mil novos postos de trabalho que o Brasil voltou a gerar esse ano, cada um deles veio da micro e da pequena empresa, que gerou quase 500 mil postos, e a grande fechou 150 mil. Então, veja do que nós estamos falando, gente. É pequeno, mas é uma grandiosidade do ponto de vista da importância do país. Então, prometendo correr, Dom Sebastião, qualquer coisa, senhor, seja radical aí no tempo, porque realmente esse é um tema que nos traz muito entusiasmo, porque a gente acredita muito nele, né? E aí o nosso testemunho. O Tribunal de Contas, o elemento de sucesso e o elo que faltava. Quem conhece gestão, conhece o do PDCA, planejar, Plan, Do, Check and Act. Planejar, fazer, conferir e aprimorar. Então, a gente planejava, a lei é uma arquitetura, ela é um plano, uma lei é um plano, né? Ela sinaliza. A gente fazia o plano, a gente fez o plano que era a lei, a gente estava implementando, fazendo, treinando, fazendo o sistema tal, e a coisa não ia, porque concorre com aquelas prioridades. Estrutura refém dos problemas. Falei, gente, o que está faltando? E ele falou, pera, no Estado brasileiro, a sociedade criou um Estado, e no Estado tem um grupo de instituições, que é de controle externo, né? Este é o grupo que está faltando. Eles fazem um check, eles fazem a checagem da política pública. Não aquela antiga, de trabalhar no retrovisor, mas essa de olhar em profundidade, ter dados, indicadores, boas práticas, recomendação de aprimoramento. Olha, disso nós estamos falando. Nós encontramos isso em vocês, tribunais. Parceiros que aprendem com o que a gente faz, identificam quem está na vanguarda, quem descobriu coisa nova e dissemina isso para mais pessoas. Isso é fazer política pública. Se tem uma coisa boa acontecendo em Curitiba, que é transformadora, a pergunta é, por que não está no Brasil inteiro? O que nós podemos fazer para estar no Brasil inteiro? E esse papel a gente vê hoje. E a gente vê, por que vocês têm essa força toda?
Primeiro, vocês têm uma competência, é essa, muito legal. Segundo, vocês estão focados em ajudar a fazer, estar junto. Faz toda a diferença. Esse é um outro negócio, é uma outra instituição. Volto a dizer, o Sebrae podia estar escondido num tribunal e esse povo vem complicar a nossa vida. Nós estamos abraçados com vocês. Nós temos coisa para fazer junto lá fora. Continua fiscalizando a gente. Tem que fiscalizar, nós temos que trabalhar bem, usar bem o recurso público. A riqueza da complementaridade, olha isso que bacana. Diferente, eu vou afastar? Não. Diferente, eu vou somar. Você vai fazer o que eu não faço, né? Coisa do tipo. Confiança como base da cooperação. Esse resgate do pressuposto da confiança, que o gestor público não quer fazer coisa errada. Né? Quem faz coisa errada por intencionalidade não é gestor público, está usando do cargo. Né? Essencialidade da gestão, essa coisa da força da gestão. O valor do conhecimento embasado e aplicado. Como é que faz a educação de primeiro grau, creche, UPA, por aí vai. E a inteligência do compartilhamento de soluções exitosas. Né? Lá de Darwin, nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Né? Então, na verdade, tudo se transforma. Então, na verdade, essa coisa de ser capaz de disseminar, identificar, com consistência disseminar, isso é preciosíssimo. E é nessa perspectiva que a gente está vendo o tribunal chegando, atuando já. Já chegou, em boa parte, tem muito para avançar. Né? Então, nós hoje somos capazes de trazer para vocês, presidente Sebastião, né? Conselheiro Ivan, por favor, mantenham essa toada. Nós estamos juntos e precisamos muito dessa instituição. Por quê? Porque a gente viu o quanto vocês foram transformadores em fazer uma política pública se efetivar. Né? A gente viu a aceitação que esse modelo teve de municípios, estados, nossa, de outros inúmeros parceiros. Isso nos encanta a todos e nos mostra ser importante. Mostra como a gente conseguiu, em pouco tempo, institucionalizar políticas no Brasil. Mudar a gestão, a renovação de prefeitos foi de mais de 70%. E a gente viu que não teve um baque estrutural na política. Troca de nomes e tal, mas a política segue a institucionalização. Essa competência, essa capacidade de pegar dados confiáveis. Sebrae se mete a buscar evidência em prefeitura, é muito complicado, não é o nosso papel. Vou ficar perturbando o prefeito, pedindo para gerar. Então, vocês têm essa coisa muito bacana de monitorar, a capacidade de gerar informação útil e estratégica, de avaliar. Essa é a nova fronteira que vocês cruzaram. Essa é a fronteira que põe o pé no futuro. Essa é a fronteira que mostra a nova face do Estado brasileiro. Vocês estão dando exemplo para todo mundo. E a geração do conhecimento e aprendizado. Inteligência. Vocês estão atuando na inteligência. Fazer aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível, com o menor dispêndio de tempo e de recursos, proporcionando o melhor benefício possível na vida das pessoas físicas e jurídicas. Então, a coisa de aprimorar. Então, essa nossa afirmação se dá porque nós estamos absolutamente convencidos que vocês, além de dar um exemplo, vocês estão indicando um caminho para o Estado Nacional, União, Estados e Municípios. Então, vocês estão se mudando, vocês estão mudando para dentro, e ao mudar para dentro, vocês estão mostrando que é possível os outros também mudarem. Esta é a onda, essa é a sacada, é a teoria das restrições. Que movimento eu faço que deflagra o resto? Não é? Então, vocês estão deflagrando uma mudança muito importante. Não é? Então, o que é que nós estamos vivendo hoje? O Brasil nunca precisou tanto disso. Nós estamos hoje precisando retomar o desenvolvimento. Nós temos realidades muito distintas. Aquele Estadão centralizado com emenda parlamentar não vai resolver, faliu. O Estado necessita aproximar-se da sociedade. Então, as coisas de procurar os municípios, buscar fazer consórcios, colaboração regional. A economia requer uma nova dinâmica e relacionamento com o poder público. Vocês estão experimentando isso, mostrando que é possível. Uma organização, a nova fronteira da inovação é a inovação organizacional. Organizacional. Vocês pegaram um iPhone, tudo que está nele já existia. O que aquele tal do Steve Jobs fez? Ele juntou aquela coisa toda de um jeito que ninguém tinha pensado antes. Revolucionou a informação e a comunicação no mundo. Então, vocês, de alguma forma, esse é o caminho que vocês estão fazendo. Um rearranjo na estrutura federativa. União, Estado, Município, do jeito que está, já era. Com a contribuição toda na União, já era.
Agora, o que põe no lugar? Vamos construir junto. Nós acreditamos muito no desenvolvimento regional e nós acreditamos na figura do consórcio, não limitado como é para a lei hoje. Nós temos que revisar a lei do consórcio, assim como ficamos da pequena empresa. E os tribunais que se anteciparam e podem induzir. Eu quero bater nisso. Vocês estão fazendo a coisa de um jeito diferente, e aí, não é? Eu queria dizer que isso não pode esperar. Se a gente der uma olhada no que acontece no Brasil hoje, a pressão da sociedade, a expectativa, uma sociedade que teve pleno emprego há 5 anos atrás, essas pessoas conheceram o que é ter emprego, o que é ter acesso à compra de bens e serviços, o que é viajar, o que é botar o filho num curso de inglês, não é? O que é guardar um dinheirinho para acessar um sonho. O brasileiro degustou e quer mais. E nós temos que trabalhar para a gente alcançar a sociedade e a economia. Esse é o nosso desafio. E aí eu ponto rapidinho agora, eu vou passar voando. E a grande pergunta é, pensamento sistêmico. A gente tem trabalhado mais na causa ou nos efeitos? Né? Eu tive Globo News, Cidades e Soluções, o tema era educação. Aí mostrando 1000 soluções de educação, e a repórter fala, o Brasil não gasta pouco dinheiro, não é problema de dinheiro, nós gastamos 5% do PIB. 5% do PIB. Se a gente for olhar na saúde, a gente vai ver também que nós não estamos. Tem gastos que a gente está acima da média, inclusive de países envolvidos. Então, aquela coisa de achar que nós temos que fazer mais coisa, mais recurso, mais esforço. A grande reflexão é essa. Será que a nossa questão, será que a causa é o que nós temos que fazer? Ou isso é efeito? Nós estamos de não estar fazendo a coisa da forma certa. Então, eu ouso afirmar que no Brasil nós não temos falta de política, política pública, nós não temos falta de estruturas, nós não temos falta de conhecimento, nós não temos falta de recurso. Nós temos de tudo e muito. Poucos países do mundo têm tanta lei igual o nosso, né? É média ou performance parlamentar por fazer lei. Então, falta de política pública não é o problema. Eu peguei algumas logomarcas do Sebrae, está no meio lá. Você pergunta, aí tem exemplo de política, de estrutura, de conhecimento. No Rio Grande do Sul, nós temos um projeto piloto chamado LÍDER de Desenvolvimento Regional. Eles recortaram a região sul do Rio Grande do Sul. Só de instituição de fomento tinham 263. 263. Elas se trombam nas esquinas. Agora, pergunta se elas têm um plano sistêmico, se elas trabalham juntas, se elas têm convergência, complementaridade, sincronizam o tempo e o objetivo. O líder que a gente fez lá veio para isso. Plano de 20 anos, papel de cada um, balance scorecard, pactuação, governança, coisa do tipo. Então, esse é o ponto. Não nos parece faltar o quê? E nem recursos para fazê-lo. Parece-nos haver um equívoco de como nós trabalhamos. A fragmentação da federação, os espaços de poder. Né? Esse problema é só meu. Pelo amor de Deus, nós temos que correr atrás da solução. Este problema é só meu. Hoje que assistiu o Bom Dia Brasil, viu o pessoal dos médicos brigando com os enfermeiros. Quem é que pode recomendar alguns remédios? Quem assistiu o Bom Dia Brasil hoje? Vocês viram? E a mulher lá do lado de fora, eu quero ser atendida, não interessa se é o médico, eu preciso ser atendida. Ficou 8 horas na fila, voltou para casa. E os dois discutindo se é o médico ou se é o enfermeiro. Esse tipo de coisa é um sintoma de que as coisas estão feitas da forma errada. E aí, fechando, o que é que nós precisamos? Um projeto claro de mudança e uma convocação coletiva das sociedades, das instituições, uma integração e formação de rede que está presente. Eu não estou aqui à toa, eu estou nisso. Estou com vocês nisso. O Sebrae é da rede de vocês são da nossa rede. E aí eu queria chamar agora a atenção só para isso, para o adjetivo. Então nós temos que fazer, porque o adjetivo é o como. Nós temos que fazer articulação, uma articulação que engaje, que movimente, que faça sonhar e trabalhar junto. Nós vamos planejar, mas não é o planejamento que eu contrato um especialista, faz um negócio, me entrega um papel. Por que você tem que fazer isso? Como assim? Eu que te paguei, você vai me dizer o que eu tenho que fazer? Está tudo errado, que precisa de ajuda. Virou mais um problema. Planejamento participativo. Aqui as pessoas viram donas, se apropriam. Elas são corresponsáveis. Elas não têm só direito e responsabilidade. Pactuação institucional. Eu sou uma pessoa, mas eu tenho que ser capaz de trazer a minha instituição. Eu tenho que vender essa ideia para dentro. Nós temos que estar realmente de mãos dadas
para enfrentar os momentos difíceis. Na hora da glória é uma maravilha, né? Igual no casamento. Atuação integrada. Combina e só um trabalha? Negativo. Tem trabalho para todo mundo, tem problema para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, tem desafio para todo mundo. Não é? E eu queria, estourando o tempo, hoje eu ouvi uma frase muito interessante, falei da palavra trabalho. Diz que a palavra trabalho vem da raiz do latim, do grego, fugiu agora, e era um instrumento romano para tortura, chamado tripalium. Vocês já ouviram disso? Trabalho, a raiz do trabalho vem no instrumento de tortura. E aí vai na raiz da palavra profissão. Profissão vem da fé. Aqueles que veem que estão em a vida cheia de bênção, que podem estar aqui, como eu estou aqui, ter alimentado bem, estar aqui dentro hoje, estar conversando com vocês, conhecê-los a todos. E essa pessoa fala, meu Deus, quão abençoado eu sou. Eu tenho que retribuir aquilo que eu tenho. Então, a profissão é um exercício de retribuição. Isso faz toda a diferença na sociedade. Então, eu falo atuação integrada, eu chamaria trabalho, eu não sei se é a melhor palavra, uma atuação mesmo, uma profissão de fé. Eu trabalho no tribunal, na prefeitura, é daqui que eu retribuo, é daqui que eu faço a mudança. Então, gente, gestão dinâmica. Aqueles apaixonados ao plano. O plano é fundamental, mas a gente não sabe direito o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Inclusive, se eu vou parar de falar, né? Vocês devem estar doidos querendo saber. Eu vou parar de falar e rápido. Pois bem, gestão dinâmica. Essa capacidade de incorporar elementos novos e pactuar com todo mundo e orientar o trabalho do conjunto. Rede, rede, rede. Governança compartilhada. Se o interesse é de todos, todos têm que cuidar. Não adianta a sociedade organizada apontar o dedo para o Estado e falar, isso é problema seu, eu pago imposto. Os países modernos não funcionam assim. Tem que chamar a sociedade organizada. Aliás, ela deveria se organizar para se apresentar. E se organiza em muitos lugares. O Paraná tem maravilhosos exemplos. Um deles, Maringá. Quem conhece o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, o CODEM sabe do que eu estou falando. Não é? Então, governança compartilhada, e isso leva àquilo que nós estamos vendo vocês praticarem. A efetivação da política pública. Não tem sorte, não tem acaso, tem relação de causa e consequência. Fez de uma forma diferente, dizia Einstein, insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Né? Então, é isso, vocês estão fazendo a coisa diferente, estão colhendo resultados, o país está colhendo resultados muito diferentes, muito melhores. E aí eu botei a logomarca do líder. Então, nosso desafio, o nosso jeito de trabalhar, nós precisamos organizar a sociedade, aproximar as instituições de fomento e articular com governos, é o que nós estamos buscando fazer no SEBRAE também, contribuir para isso. Esse projeto líder é um caso, a gente faz isso. Sair do individualismo, do acaso e do improviso e partir para a colaboração e compartilhamento de prioridades. Produzir a força da convergência. Nós não temos fórmula em nenhuma ciência tem uma fórmula para medir a força disso. Nenhuma. A gente sabe quantos quilocal nós precisamos para ferver 1 litro de água. Mas nós não sabemos quanta energia humana nós precisamos para transformar uma realidade. Dr. Sebastião, esse é o próximo fronteira para nós na ciência social e econômica. E gostaria de ter o Instituto Rui Barbosa junto nisso. Produzir a força da convergência com foco para alcançar os objetivos transformadores. Visionar transformadores. Visionar o futuro desejado e nele colocar as mãos. Veja, vocês estão fazendo isso, nós estamos fazendo isso. Então, eu queria, na verdade, me desculpar pela delonga e fazer essa provocação que nos provoca também. Eu achei isso um dia pesquisando. O que não nos desafia, não nos transforma. Olha que beleza, que riqueza. O que não nos desafia, não nos transforma. O Gandhi vem e fala, seja você a mudança que deseja para o mundo. O Einstein fala, né? Insanidade é fazer a coisa... Gente, a palavra é transformação. E a beleza desse processo é que ninguém vai ter que deixar de trabalhar onde trabalha, fazer o que faz para fazer a transformação. Basta a gente incorporar alguns cuidados
e trabalhar de um jeito diferente. E os tribunais de conta do Brasil estão fazendo a transformação para dentro, estão apontando caminhos para a transformação para fora, e conselheiro Ivan, conselheiro Sebastião Elvésio, e o SEBRAE está junto nesse processo de transformação do Brasil. Por isso estou aqui, quero agradecê-lo e parabenizar a todos os presentes. Obrigado. Agradecemos muitíssimo a contribuição do nosso querido Bruno Quick, e, de pronto, eu vou passar a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha para as suas considerações. Bom dia. Eu quero uma primeira palavra de felicitação a este grande benfeitor do sistema de controle externo do Brasil, que é o meu amigo conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro. Desde 1993, que é o ano em que passei a pertencer ao Tribunal de Contas, e já lá estava com tenra idade, muito embora ainda hoje mantenha-se firme e forte, principalmente na sua privilegiada inteligência, o conselheiro Artagão de Matos Leão, mas o Artagão não vai me deixar testemunhar sozinho. Eu acho que desde o momento que nós estamos no tribunal, Artagão, eu como funcionário, você já como conselheiro, não tivemos alguém que tenha feito tanto pela área do conhecimento para os tribunais de contas como o Sebastião Elvésio. De modo que minha primeira palavra, até por dever de identidade, é de parabenizá-lo, né, pelo seu gigantesco trabalho, que é reconhecimento unânime. E vou dizer para vocês, muito embora os curitibanos sejam tidos como pessoas retraídas, tímidas, e há alguma verdade nisso, nós gostamos muito de receber visitas, adoramos receber as pessoas de fora, e, portanto, adoramos o que está acontecendo aqui, e gostaria de cumprimentar os meus colegas conselheiros, em 3 conselheiros que me parecem que montam bem esse mosaico que é o controle externo no Brasil, que é o Clóvis Barbosa, do Sergipe, meu contemporâneo até do mestrado na PUC de São Paulo. Eu tive o prazer de recebê-lo aqui quando eu estava na Procuradoria do município, e você era chefe da Casa Civil do governo de Sergipe. Então, seja bem-vindo sempre aqui, Clóvis. Em segundo lugar, o César Miola, que é nosso vizinho aqui e sempre está nos prestigiando. O Miola é nosso irmão aqui do Sul. E o Antônio Carlos Flores de Moraes, do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, em nome de vocês 3, eu recebo todos os demais colegas que estão aqui, os funcionários que vieram em grande número para esse momento de aperfeiçoamento do nosso conhecimento. E também, Sebastião, não me esqueço que hoje é dia do médico. Então, você e a Valéria recebam os meus parabéns, um casal de médicos, né? E eu falei aqui, Sebastião, pô, Sebastião, não conseguiu, com os 3 filhos, não conseguiu fazer nenhum médico. Ele falou, não deu. Quem sabe um neto, né? Então, parabéns aos médicos. E, enfim, eu vim esta manhã para cá preparado para ser o mediador ou o facilitador de uma intervenção, de uma palestra do professor Roberto Romano, que, infelizmente, por fatores alheios à sua vontade, não pôde estar presente conosco aqui. E fui surpreendido, de certo modo, com o gerente de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, o Bruno Quick, que trouxe
a sua grande experiência na área do fomento e da estimulação de parcerias entre o setor público e o setor privado. Mas eu vou ter o arrojo de fazer uma manifestação aqui que talvez coubesse mais aquilo que seria abordado pelo professor Roberto Romano. Porque a mensagem que gostaria de dizer para a reflexão de todos nós é de que nós estamos num momento de embates, um momento de crise que, evidentemente, produz embates. E os embates estão se dando na órbita das corporações. As corporações estão procurando, com unhas e dentes, preservar áreas de influência, áreas de competência, áreas de autoridade. E, nesse momento, é muito perigoso se ter qualquer ponderação, ou é impossível se ter uma ponderação a respeito, ou uma razoabilidade a respeito de transformações. Não estou dizendo que elas não devam acontecer, ou, pior ainda, elas vão acontecer. Mas há, de parte das corporações, uma preocupação de preservar áreas de influência. E, nesse ponto, eu posso dizer que a área do controle externo é uma que desafia essa lógica. Porque nós, desde que essa crise se tornou aguda, desde antes, estamos propondo mudanças, alterações, melhorias, aperfeiçoamento no sistema. Já há algum tempo, Sebastião, estamos reivindicando, Miola, o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, com um mecanismo imprescindível para um controle externo ao controle externo, de modo que vejo nas corporações uma resistência muito maior que nós temos em relação às nossas próprias mudanças. Talvez isso tenha que ser mais propagado. Talvez isso sirva até de orientação para outras corporações. Estamos vendo a Justiça do Trabalho em franco movimento para até não reconhecer mudanças legislativas, colocando ou ameaçando não aplicar a alteração que foi feita nas relações trabalhistas. E essa não aplicação é uma decisão que foi tomada antes de qualquer investigação em relação à inconstitucionalidade ou ilegalidade formal, material, daquilo que foi feito pelo Congresso Nacional. De modo que essa discussão é muito perigosa nesse momento, e nós estamos muito bem posicionados. Em relação ao que falou o Bruno Quick, eu diria, Bruno, que hoje a discussão não é de políticas, de efetivação de políticas públicas. Eu inverteria. A discussão é fazer as políticas públicas efetivas. Porque o que temos é a idealização de políticas públicas e elas não conseguem produzir efeitos. E mais, antes disso, elas não são discutidas tecnicamente. Há, por incrível que pareça, um desconhecimento, um alheamento por parte de quem fixa políticas públicas em relação àquilo que deve ser alcançado ou àquilo que pode ser alcançado. Não há um debate técnico. E não é só na área de implementação de ações executivas. As próprias mudanças de texto normativo, a lei de responsabilidade fiscal, que se fala em mudar, a lei de licitações, sem nenhum embasamento, sem nenhum dado, sem nenhuma referência a respeito daquilo que precisa ser mudado e do resultado daquilo que irá ser mudado. De modo que o que vejo hoje é uma contradição àquilo
Clóvis, que aprendemos na lógica jurídica de Lorival Villanova, que o conhecimento é uma soma de informação com reflexão. As pessoas são desinformadas. Os parlamentares são absolutamente desinformados a respeito daquilo sobre o que legislam. E exigir esse nível de informação agora, impossível. Exigir um nível de ponderação e razoabilidade agora, mais impossível ainda. Nós tivemos parlamentares, e para evitar a fulanização do debate político, muito embora o Bruno Quick tenha até citado nomes de parlamentares, nós tivemos senador que foi votar na reforma trabalhista, tinha se comprometido com uma posição, chegou lá, votou contra a reforma, porque, não, eu já tinha passado a reforma, não queria ficar mal com o segmento dos trabalhadores. Senador da República. Confessou. Está registrado. Num grupo desses de rede social. Que ele votou contra a reforma trabalhista, porque já estava aprovado, porque se precisasse do voto dele, ele votaria a favor. Mas é para... Que absurdo isso. Quer dizer, a possibilidade de você decidir questões importantes sem um nível de conhecimento adequado é impressionante no Brasil, sem precedentes. Mas a ausência de planejamento. Está aqui o SEBRAE, que é o que faz. Num ato reflexo, diria que o SEBRAE é, antes de tudo, um planejador para investidores. Né? Me parece que a função, a quantidade de informações que tem a respeito do mercado, das atividades, torna. Então, há uma completa desconsideração da necessidade do planejamento. E, para que seja breve, como prometi ao meu amigo Elvésio, eu diria que é muito difícil você discutir opções de forma ponderada em momentos de crise. Os momentos de crise eles servem, antes de tudo, para quebra de hegemonias, mas nunca para equacionar e para distribuir competências. O momento de crise ele serve para fraturar algum núcleo hipertrofiado do Estado, mas jamais será o momento adequado para você estudar e implementar a distribuição e o equilíbrio de competências. De modo que eram essas, em rápidas palavras, aquilo que me propus e aqui, assodadamente, fui anotando conforme foi me pressionando o tempo. Obrigado. Quero, então, inicialmente, agradecer a contribuição dos nossos dois participantes dessa mesa improvisada. Eu tenho certeza que todos nós ficamos muito felizes com essa oportunidade de debate, evidentemente lamentando a ausência do professor Romano por motivo de saúde. Mas Bruno Quick e Ivan Bonilha desempenharam a sua missão com grande êxito. Antes de encerrar esse momento, eu queria fazer uma homenagem ao nosso querido juiz conselheiro, presidente do Tribunal de Contas de Angola, porque nós tivemos, há pouco tempo atrás, na Ilha da Madeira, em Funchal, e, para aqueles que não sabem, o nosso querido juiz conselheiro Julião Antônio, ele é o presidente da organização que congrega todos os tribunais de língua portuguesa, todos os tribunais que falam o português. E, naquela assentada, o Instituto Rui Barbosa, de modo bastante ousado, fez uma proposta para que todos os tribunais
que falam o português incluíssem na sua estratégia de trabalho a análise das políticas públicas, o que é um fato ainda muito novo para grande número de tribunais do mundo afora. E, para nossa alegria, o nosso querido juiz-presidente colocou a moção em julgamento e ela foi aprovada por todos os tribunais de língua portuguesa. Então, meu caro juiz-presidente, muito obrigado por essa oportunidade, que eu tenho agora certeza que esse sentimento que nasceu aqui entre nós já alcança de imediato todos os países que falam o português. E o nosso sonho, evidentemente, é fazer uma pangeia, que nós possamos ter no mundo inteiro todos os tribunais de contas se investindo desse novo mistério, que é avaliar o impacto das políticas públicas. Terminando o meu trabalho aqui como presidente dessa sessão, eu queria entregar o diploma e uma pequena lembrança do Instituto Rui Barbosa ao Bruno Quick. Pedir aqui o registro. Vou carregar o celular. E, com muita alegria, ao meu querido amigo, conselheiro Ivan Bonilha. Então, está encerrada essa sessão e vamos aos nossos grupos de salas temáticas, cada um com um tema preferido. Vamos nos encontrar, então, à tarde, às 14 horas, aqui no plenário de novo.